Bom, a gravação está iniciada. Então, o que nós vamos ver hoje... Deixa eu abrir aqui. Se alguém tiver o microfone aí, né, confirme para mim se vocês estão vendo o PowerPoint e se consegue ver o ponteiro, né, do mouse. Eu acredito que... Alguém pode me dizer se está aparecendo? Tá sim, professor. Tá ok, então, obrigado. Tá, pessoal, então hoje nós vamos iniciar com os principais tipos de contadores, né, do clique 2. E o que difere, né, com relação a outros tipos de CLP são essas especificidades, né, que a gente encontra aqui. Pode ser que vocês consigam ver em outros tipos de PLC, né, esses mesmos recursos, né, ou de uma forma diferente. Mas para o nosso caso aqui do clique 2, né, o nosso simulador Click Edit, né, a gente vai ter alguns tipos de contagem, né? Então a gente vai ter os contadores que eles contam, né, de modo fixo, e os contadores que eles vão contar de uma forma contínua, né? Então a gente vai ver, né, alguma da descrição abaixo, né, o que é um contador fixo e o que é um contador contínuo. E também, né, pela forma dele armazenar, né, a contagem ou não, né, que nós vamos chamar de retentivo ou não retentivo. Tá? Então a gente vai ter esses tipos de parametrização dentro dos nossos contadores. Da mesma forma que nós vimos lá nos temporizadores, né? Então a gente vai ter também para os contadores, né, as bobinas, e para cada bobina eu vou ter contatos, e que esses contatos podem ser contatos fechados ou contatos abertos. Então, é o mesmo recurso que que nós encontramos lá nos temporizadores, ou seja, nós vamos ter a bobina, e que a bobina ela vai ser o nosso elemento acionável, e vamos ter os contatos, né, em que esses contatos eu posso inserir em um comando para acionar os elementos acionáveis, né. Então, aqui temos um exemplo de um caso geral de um contador, em que esse contador aqui ele foi fixado um número de contagem igual a 3, né, como exemplo. E os pulsos que é dado na bobina, né, lembrando que no temporizador, né, quando eu alimento a bobina do temporizador, ele começava a fazer a contagem até aquele limite que nós estipulávamos, né. No contador vai ser a mesma coisa, né, a gente vai ter que alimentar a bobina. Só que nesse caso, né, vai ser pulsos, né? Então, nosso número de contagem vai ser através de pulsos. Então, quando iniciar um pulso, quando a gente fala num pulso, significa que eu vou ter um período em que o sinal ele vai estar com nível baixo, depois ele vai subir para um valor máximo, e depois ele vai retornar para o seu valor mínimo, né, que é o nível baixo. Aqui nós falamos, né, nesse intervalo aqui, que houve o primeiro ciclo. Então, eu tenho um ciclo aqui, aqui já começa o segundo ciclo, e nesse outro intervalo aqui, o terceiro ciclo. Então, por isso que nós falamos que foi fixada a nossa contagem aqui no exemplo, em 3 pulsos, ou seja, 3 ciclos. A contagem do temporizador, do contador, ele começa de um nível baixo e quando tem a transição, ou seja, a mudança do nível baixo para o nível alto, é que ele efetua a contagem. Enquanto permanecer nível alto, ele vai continuar com essa contagem, né? E a partir do outro ciclo, todo o processo se repete.
Ou seja, na transição do nível baixo para o nível alto, ocorre a próxima contagem. E assim sucessivamente. Quando ele atingir, né, o valor da terceira contagem, o que vai acontecer? Lembrando que nós estipulamos lá o limite de contagem em 3 pulsos. Então, quando houver o terceiro pulso na subida de transição de baixo para alto, o que vai acontecer? Ele vai ativar a minha saída. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um contato normalmente aberto. Por que normalmente aberto? Porque enquanto ele não atingiu a contagem, né, ele permaneceu num valor baixo e, ao atingir a sua contagem, que foi 3, ele partiu do nível baixo para o nível alto, ou seja, ele fechou o contato. Poderia ser o contrário, poderia ser um contato que ele começasse já fechado e quando ele atingisse a sua contagem, ele desligaria, ou seja, abriria o contato. Então, para título de exemplo, nós usamos um contato normalmente aberto, mas poderia ser um contato normalmente fechado. Então, aqui está lá o nosso exemplo, né, que o nosso contador ele vai ter essa nomenclatura, né, C1 ou C01, e que ele foi programado para 3 pulsos. E quando ele atingisse, né, esses 3 pulsos, né, de contagem, ele ativaria uma saída que é 1. Ainda ali não está o ladder, mas a gente vai mostrar justamente, né, esse exemplo aqui, né, em que eu vou ter um contador alimentado por um botão de pulso. Tá? Esse botão tem que ser um botão físico. Tá? Em alguns casos, né, a gente vai perceber que não vai ser um botão físico, vai ser um botão virtual, ou seja, aquele que está dentro do CLP. Mas indiretamente, né, mesmo nessa situação, eu tenho uma ativação através de algum outro elemento físico, né, para acionar esse meu elemento virtual. Então, na contagem fixa, quando o contador C01 recebe os 3 pulsos, né, de entrada, ele irá acionar o contato. O contador somente irá registrar os 3 números de pulsos programados, né? Então, nesse caso, é o número fixo, e nesse caso, 3 pulsos. Os pulsos excedentes, né, com o valor programado, não serão contados, né? Então, eu esqueci de mencionar que essa primeira escrita aí é com relação ao contador físico. Então, o que acontece? Ele vai contar... Deixa eu só voltar lá. Então, o que vai acontecer? Deixa eu apagar aqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai contar 1, 2, 3. Quando atingiu a contagem, o que acontece? Pode continuar, né? O sistema pode continuar a emitir pulsos, mas o que acontece? Ele vai parar na contagem 3. Tá? Independente se houver mais pulso na entrada ou não, ele sempre vai parar no 3. Então, por isso que ele é o fixo. O outro caso, né, que pode ocorrer é o contador não fixo, ou seja, o contínuo. Então, o que vai ocorrer? Né, com esse mesmo exemplo, ele vai fazer a primeira contagem, segunda, a terceira e vai acionar o contato, né, a saída vai ser ativada. Porém, ele continua contando, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, essa é a diferença entre um contador fixo e o contador contínuo, ou não retentivo. Né? Então, o fixo ele vai fazer a contagem até 3. Quando atingir a contagem 3, ele vai ativar a saída, né? E não vai fazer mais a contagem. O contador não retentivo ou contínuo, ele vai fazer a primeira contagem, a segunda, a terceira, vai ativar a saída na terceira, e vai continuar a contagem caso haja pulso na sua entrada. 4, 5, 6, assim por diante. Vamos ver isso aí, pessoal, essa primeira etapa aí
na prática, para a gente... Então, essas duas chamadas escritas aqui é justamente o que eu expliquei, o fixo, né? Ou seja, na terceira contagem, ele ativa a saída e para de contar. No não retentivo ou contínuo, na terceira contagem, ele vai ativar a saída e vai continuar a contando. Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso aí lá no nosso temporizador. Tranquilo, pessoal? Tá aí? Bom, eu já tinha feito alguns testes aqui, né? Eu vou começar do início. Não vou salvar, vou começar do início. Então, o que nós falamos lá do nosso primeiro caso, né? Primeiro caso geral, que é o temporizador fixo. Então, aqui eu já vou mostrando para vocês, né? Como a gente vai identificar os contadores, né, e como a gente vai utilizar, né, cada contador com relação, né, ao seu tipo de recurso. Então, a primeira coisa que nós tivemos que fazer, né, lembrando, né, pessoal, a linha da direita é nossa entrada e a linha da esquerda é nossa entrada e a linha da direita é nossa saída. Então, sempre nessa linha da esquerda aqui, a gente vai posicionar os contatos. E nessa linha da direita, a gente vai posicionar as nossas bobinas, né, ou nossos elementos acionáveis. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar um contato físico. Lembrando que o contato físico, ele sempre vai estar disposto dessa nomenclatura I, ou então o X. Né? O I seria para o nosso módulo de entradas principais e o X as entradas do nosso módulo de expansão. O Z aqui representa que também, né, nós podemos utilizar o teclado do CLP, aquele teclado que é utilizado para parametrização ou programação. Mas, em geral, a gente vai utilizar mais o nosso input, né, a nossa entrada física do módulo principal, ou, em alguns casos, né, o X, né, que é do módulo de expansão, da entrada do módulo de expansão. Aqui a gente tem que identificar qual é a entrada que a gente vai utilizar. No nosso caso, vai ser o I01 ou I1, mas poderia ser o 2, o 3 e assim por diante. Tá? A gente sempre vai adotar a sequência. E eu tenho que identificar se vai ser um contato normalmente aberto ou um contato normalmente fechado. Dou um OK, né? Aí temos a nossa entrada física, né? Nossa representação da entrada física. E do outro lado eu preciso colocar a nossa bobina, né? Então nós vemos aqui no rodapé, tem as opções, né? Nós estamos trabalhando agora com um contador. Nosso contador ele vai ter essa identificação inicial aqui, ó, C. Ah, então, o nosso C. Ativo o meu elemento e vai abrir essa nossa janela, né? A janela para a gente parametrizar a nossa bobina, o nosso contador. Então, vocês vão perceber aqui que a primeira opção que tem é a sua identificação. Tá? Lembrando que o contador ele começa com a nossa letra C. E aqui eu tenho que identificar qual é o número do contador, né? Ou nosso endereço do contador. Também ele tem várias opções, né, de identificação, né, de numérica. E nós vamos utilizar o primeiro contador, que é o contador 01. Aí aqui vem os modos, né? Os modos de funcionamento dos contadores é bem parecido com aqueles modos que nós vimos lá nos temporizadores, né? Com funções diferentes.
Mas se a gente verificar, né, a gente vai ver que a gente tem algumas opções numéricas, né, de 1 até o 8. A gente vai utilizar agora, nessa primeira aula, né, o contador 1 e o 2, e vamos comentar a respeito do 3. Né? O 3, no nosso caso, no simulador, não vai dar para a gente ver o efeito dele, né? Mas a gente vai comentar que é justamente a retenção. O nosso contador 1 e o 2, né, eles são os contadores, né, fixo, desculpa pessoal, são os contadores fixo e não retentivo. Tá? Então, o primeiro que a gente vai observar vai ser justamente o nosso contador no modo 1, tá? Que ele representa, né, um contador, né, de valor aqui, ó, não retentivo. Então, aqui já aparece uma breve declaração do tipo do nosso contador, tá? Não retentivo. E a gente tem a opção aqui de colocar o valor, né? Quantas contagens nós queremos, né? Nós vimos lá que o exemplo lá, né, teórico que foi dado, né, foi colocado aqui como 3. Vamos deixar aqui como 5, né, como nosso padrão. E para agora, né, para a gente entender o funcionamento, né, isso daqui basta. Tá? Um pouquinho mais para frente a gente vai ver, né, o que isso daqui afeta no funcionamento do nosso contador. Né? Aí só dá OK e ele já está fixado lá no nosso lado direito da barra, indicando que é uma saída ou uma bobina. Agora falta completar, né? Para completar a gente vem no rodapé, a gente pega lá a opção de linhas, né, e vai preenchendo. O nosso elemento já está OK. Só que nós queremos que esse temporizador aí, ele ative uma saída física, né? Porque até aqui, ó, eu tenho uma entrada física, e eu tenho uma saída que está lá dentro do meu PLC, do meu CLP. Tá? Eu não consigo enxergar isso daqui lá na minha saída física, né? Isso daqui ele não consegue acionar uma lâmpada ou um relé ou, se for o caso, um cilindro, né? Ele não consegue. Para que eu consiga fazer isso aí, eu preciso colocar o quê? Uma saída física. E as nossas saídas físicas, que nós vimos lá no início, né? Eles são representados pelo Q de quit, né? Que é do módulo principal, a saída do módulo principal, ou então o Y, né? Que é da saída do módulo de expansão. Então, nós temos as opções. Então, a gente vem aqui no nosso Q, né? No rodapé, a gente aciona ele, acionamos o nosso elemento de saída. Então, se vocês perceberem aqui, né, é o que nós vimos lá não no começo, mas no meio, né, do desenvolvimento da disciplina do primeiro trimestre. Lembrando que aqui ele pode ser, né, simplesmente, né, uma bobina comum, convencional, ou ele pode ser uma bobina 7 e 7. Tá? Aí fica a opção do projeto e do projetista, né? Quem for projetar o diagrama. No nosso caso, a gente vai utilizar o convencional, né? Para não complicar. Lembrando que as iniciais de uma saída física, né, do módulo principal é o Q de quit, né? E eu posso atribuir qualquer identificação numérica para ele, né? Identificando qual que é essa minha saída. Vamos utilizar a 1, dá o OK e ele está lá. Então, o que nós temos até agora? Nós temos uma entrada física que aciona uma função, tá, interna do meu PLC, que no nosso caso é um contador. Tá? Então, esse contador aqui, ele tem que acionar a minha saída física. Tá? Aí eu completo a minha sequência, né? A entrada física acionando uma saída física por meio de uma função interna do meu PLC. Então, para isso que eu tenho que colocar aqui, eu tenho que colocar um contato desse meu temporizador. Esse meu contato é um contato virtual. Então, eu posso ir lá no contador. Já apareceu aqui, já ativou o contador. Aciono no espaço onde eu quero inserir esse contato. E a gente já observa ó, que apareceu aqui ó, as iniciais do contador.
a identificação, né, que pode ser qualquer uma, mas no nosso caso tem que ser a 1, porque é relacionado a esse contador, então tem que ser o contato do C1, e vai aparecer aqui as opções, né, dos tipos de contato, aberto ou fechado. No nosso caso, né, para exemplificar, vai ser o contato aberto. Feito isso aí, a gente completa o circuito, fecha o circuito com as linhas horizontais. Pronto. Aí já temos, né, a nossa representação do primeiro tipo de contador que existe, né? E lembrando que aqui do lado, da mesma forma lá do temporizador, né, vai aparecer, né, algumas informações, né? Essa janelinha aqui nos traz algumas informações. Então, essas duas informações aqui a gente vai ver mais para frente, né? Não vai afetar agora na característica e funcionamento desse nosso tipo de contador. Aqui é aquela contagem que nós colocamos, nós fixamos, ou seja, esse nosso contador ele vai contar até 5. Essa parte aqui em rosa vai indicar, vai aparecer em tempo real a contagem, né? Então, para esse tipo de contador, né, que nós vimos lá, que é o modo 1, que ele é o fixo, então aqui vai aparecer até o 5, depois que aparecer o 5, ele vai ficar cravado no 5. Né? Então, é isso que a gente espera. E aqui ele está dizendo, né, é uma redundância, né, da identificação do nosso contador. Né? Então, uma redundância, está aqui, ó, C1, né, e aqui C1. Vamos botar para rodar e acompanhar o que vai acontecer nesse nosso projetinho. Então, nós já vimos que existe a linha verde aqui, mas ela não está completa, ó, porque eu ainda não acionei aqui. E também a nossa bobina, ela não está ativada, né, momentaneamente, e nenhuma contagem, porque eu ainda não ativei a minha saída física. Lembrando que aqui representa as nossas entradas físicas. E aqui a nossas... Aqui é o modo de expansão, desculpa, a saída está em outro. Então, toda vez que eu der um pulso aqui, ele vai fazer uma contagem. Né? O que é o pulso para a gente? Eu vou pressionar, né, essa minha entrada, ela vai ativar, tá? Eu vou pressionar de novo e ela vai desativar. Isso aí é um pulso, ou um ciclo. Então, se vocês perceberem, quando eu pressionar isso aqui, ele vai ficar vermelho e vai fazer uma contagem. Aí eu vou pressionar de novo, o que vai acontecer? Ele vai ficar cinza novamente e não vai acontecer nada. Então vamos lá, passo a passo. Ó. Vou pressionar, ficou vermelho e ele já realizou uma contagem. Vou pressionar novamente, ele voltou à sua condição normal e continuou lá na contagem. Então isso aí é um pulso ou um ciclo. O próximo ciclo, né, ele vai realizar a segunda contagem. Terceiro ciclo, terceira contagem. E vocês percebem aqui que a nossa saída ainda não ativou, a saída física não foi ativada, porque ele não atingiu ainda o valor 5. Ele só vai ativar essa nossa saída quando ele se igualar ao valor 5. Então, continuando, o próximo pulso ele vai contar 4, e no próximo pulso ele já deverá, né, ativar a nossa saída. Então, se vocês perceberem, eu dei o quinto pulso, soltei, né, e ativou a saída. Né? Os dois, o valor fixo que nós colocamos e o valor de contagem se igualaram, ele ativou a nossa saída. Tranquilo, pessoal, até aí? Alguma dúvida? Acho que bem simples, né? Então está da forma como está descrito lá no nosso, naquela nossa parte escrita teórica. Vamos avançar. Então vamos voltar agora para o outro tipo de contador, né? Seria aquele em que, pessoal, só para perceber, ó, ele já atingiu 5 e eu vou dar mais pulso. 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o que aconteceu aqui? Ó?
ele continuou. Então, por isso que ele chama de contador fixo. Tá? Então, depois que ele atingiu a contagem, entendeu? Se a minha entrada, né, ou a minha bobina continuar recebendo pulso, né, ele vai continuar com aquele valor 5. Um outro problema, tá, pessoal, é que a partir daí, o que acontece? Né? Ele já fica inutilizado, né? Então, eu teria que resetar ele. Então, a gente vai ver uma forma, né? Uma das formas seria o quê? Desligar o circuito, né? Desligar o CLP. Desligando o CLP, o que acontece? Ele vai zerar. Mas muitas vezes não é interessante. Então, tem que haver um outro recurso que não seja tirar a alimentação do PLC. O outro tipo de contador que nós vimos lá na parte teórica era o contador que não fixo, né? Aquele contador que não era fixo, né? Então, se vocês perceberem, né, pessoal, eu coloquei aqui em stop. Stop é como se fosse, não é desligar, tirar a alimentação do CLP, né? Mas é voltar à condição normal, é zerar tudo, né? Então não é um desligamento, né? Eu falo isso aí porque quando a gente for ver o modo 3, né, que seria justamente tirar a alimentação do CLP, né, que é uma operação totalmente diferente dessa, né? Então, se fosse lá no CLP físico, né, que a gente vai ver, né, eu vou tentar fazer uma demonstração para vocês do nosso CLP. Então, eu vou até aí Itapetininga, né, usar o laboratório, tudo certinho, fazer uma demonstração para vocês. Vocês vão ver que quando desligar o PLC, né, em alguns casos, né, a gente vai ver que algumas situações vão permanecer e outras não. E uma das situações que não permanece é justamente nesse tipo de contador, né, que é o modo 1. Vamos ver o contador modo 2. Tá? Então, eu vou lá no rodapé, vou selecionar um outro tipo de contador, vou colocar um pouco distante, né? O C1 ele já foi utilizado, né? Que é esse que nós utilizamos, que ele é o não retentivo. Então a gente vai para o 2, né? Vamos escolher um outro temporizador. O modo, né? O 1 nós já sabemos como ele funciona, vamos ver como vai funcionar agora o modo 2. O modo 2, a gente espera que quando ele atinge o valor 5, né, ele vai ativar a saída e ele vai continuar a contagem, caso haja pulso na entrada, né, ou na bobina. Então, ele vai fazer as mesmas condições com relação à saída, porém, em termos de contagem, ele vai continuar contando. Então, é isso que a gente espera desse módulo 2. Ele também é não retentivo, ou seja, se acabar a energia no meio do caminho, zera tudo e quando retornar a energia, ele volta a fazer a contagem do zero. Tá? Então, essa é uma das diferenças de não ser retentivo. Não tem mais nenhuma outra informação, né? Tem uma informação aqui, ó. É um contador com ultrapassagem de valor, né? Ou seja, quando ele igualar esse valor, ele vai ativar a saída e vai continuar a contagem caso haja pulso na sua entrada. Vamos colocar aqui também um valor 5, sempre tem que fixar os valores de contagem que quer. Poderia ser 100, poderia ser 1000, né? Então, dependendo do projeto que vocês fizerem, vocês vão ter contagem muito altas, né? No nosso caso aqui, para não demorar muito tempo, a gente coloca números de contagem curtas. A gente dá um OK, né? E já está aqui o nosso contador número 2. A gente tem que colocar aqui da mesma forma, né? Fazendo com o mesmo padrão que está aqui, a gente tem que colocar uma entrada física. Então, a gente vem no rodapé, seleciona aqui a entrada física, seleciona o lugar que vai ser inserido, ele abre a janela, né? Não vamos utilizar, né, a entrada física 1, porque ela já foi utilizada, a gente quer uma contagem independente. Eu poderia colocar o número, a entrada física número 1? Poderia, entendeu? Só que significa o quê? Que a contagem seria comum os dois, né? Então, não seria uma contagem independente. Então, eu vou selecionar aqui o 2.
Também vou utilizar o tipo de um contato aberto, né? Ok. Acelerando um pouquinho, completar meu circuito e tranquilo. Então, eu tenho aqui vamos ver no resumo aqui, eu tenho um contador número 2, aqui eu tenho um contador número 1, eu tenho um contador que aqui ele vai indicar, né, a sua função, né, que é o modo 2, aqui é o modo 1, nós fixamos, né, o valor de contagem em 5, né, e aqui a gente vai acompanhar, né, a contagem ao longo do tempo. O que está faltando é uma saída física, né, porque da forma que está aqui, não significa que eu vou ativar minha saída física número 2, porque a saída física número 2 teria que ser o quê? Um Q ou um Y, e nesse caso, né, com a identificação de Q02. Então, a gente vai colocar ali, tá, uma saída física, né, que é o Q, com a identificação da segunda saída física, né, convencional, não vou usar o set e reset. E quem vai ativar, tá, essa minha saída física, né, vai ser, né, aquela nossa função virtual que está lá dentro, representado pelo seu contato. Então, eu vou lá no rodapé do contador, venho na posição que eu quero inserir, já apareceu aqui, ó, só que apareceu, né, sempre como padrão o C1. Só que o nosso contador aqui que está relacionado é o contador 2, então eu vou para o C2. O contato que eu quero também é aberto, então ok, e completo a minha saída. Então aqui nós temos o circuito formado no mesmo padrão desde aqui, né? Então se vocês verificarem, são os mesmos elementos, só que com identificações diferentes, para a gente fazer uma comparação entre os dois tipos de contador. Então vamos dar um run, né? Ativou o nosso circuito, está alimentado, né, o simulador. Vamos aproveitar e ver como que é a contagem aqui do nosso modo 1, que está aqui, ó, nossa entrada 1. Então vou dar um pulso, fez uma contagem, segunda contagem, terceira, quarta, ativou a saída física. A partir daqui, o que acontece? Se eu der pulso na entrada, né, do meu C01, não acontece nada, a contagem continua paralisada. Agora vamos ver o efeito, né, do nosso segundo circuito, né, que está representada a nossa entrada física I02, que seria essa daqui. Primeiro pulso, contou, segundo também, terceiro, quarto, idêntico, né, pessoal? A nossa saída aqui ainda não foi ativada, ó. Só agora no quinto é que ela vai ativar. Então vou dar mais um pulso e ativou a saída. Q2 está ativado. Então até aqui, idêntico, né? O que não é idêntico, né? Se eu continuar dando pulso aqui na minha entrada, o que acontece? Ele continua contando aqui. É isso que a gente vai fazer agora, ó. Vou continuar dando pulso, ó, e ele continua contando. E vai até, né, quando tiver pulso, tá? Essa é a diferença entre os dois tipos. Tranquilo, pessoal, aí? Sossegado? Dúvidas? Tá, pessoal? Lembrando, não saiam da sala, porque ainda não fiz a chamada, tá? Daqui a pouquinho eu faço a chamada, para saber quem está presente, tá? Se tiver alguma dúvida, tá, pessoal? Eu vou sempre perguntando, tá? Se tiver alguma dúvida, é só acionar aí. Eu não estou enxergando, mas qualquer um colega de vocês que tiver com microfone, pode me acionar para interromper. Simples, tá, pessoal? Desde que a gente pega aqueles passos, né? Desde a primeira aula, né? Se a gente for seguindo os passos, a gente vê que alguns conceitos são repetitivos. Só os elementos, né, que a gente está inserindo que tem algo de novo, que a gente vai destrinchando aqui e a gente vai vendo que vai ser o quê? Uma sequência que vai se formando, né? Com outros elementos.
Ainda não vamos partir lá para o retentivo, né? O que nós estamos vendo até agora é o não retentivo. Então, significa o quê? Que se eu fizer o desligamento, por exemplo, se cair a energia, né? Então, se vocês perceberem aqui, esse aqui está na contagem 12. Se cair a energia, o que vai acontecer, né? No simulador não dá para a gente ver isso aí, tá, pessoal? Mas eu posso simular aqui um desligamento, tá? Ele até tem aqui uma opção de simular um desligamento, mas na verdade não é. Seria o quê? Parar de rodar o circuito. Mas seria esse efeito, ó, quando eu ligasse ele novamente, estaria tudo zerado a contagem. Tá? Isso é o não retentivo. Se fosse o retentivo, né, que seria o 3, tá? Eu só vou colocar aqui, eu não vou fazer nenhum circuito com ele, porque a gente não vai conseguir observar. Tá? O não retentivo, vou colocar aqui ele como 3, convencional. Desculpa, pessoal. Ele não entrou na posição que eu queria. Eu tenho que pegar aqui a bobina do contador, ouvir aqui, agora sim. Tá? Se a gente fosse colocar o não retentivo, né, ele seria, a gente colocaria diferente desses dois aqui, tá? Então a próxima identificação C3, e a gente viria aqui no módulo, no modo 3, tá? Se vocês perceberem aqui, ó, ele já está como retentivo, tá? Ele não está como não retentivo, ó, como no caso do 2. Tá? Não vou ativar ele. O 2 ele está aqui, ó, não retentivo. Tá? Então, o 1 e o 2 ele é não retentivo. A partir do 3, o que ocorre? Desculpa, pessoal. A partir do modo 3 aqui, ó, o que ocorre? Ele já passa a ser retentivo. Tá? O nosso caso aqui, ele não vai ter nenhum efeito, tá? Porque eu não consigo simplesmente tirar a alimentação dessas barras aqui. A única coisa que eu consigo fazer é dar stop, e dar stop significa o quê? Eu voltar o programa à condição inicial dele, zerado, entendeu? Sem estar rodando. Mas em termos gerais, o retentivo, quando inicia a contagem, né? Se ele tiver aqui no nosso, o que ultrapassa a contagem, se ele tiver lá no, o fixado foi 5, mas se ele tiver lá no 1000, para o módulo 3, né? Se houver uma queda de alimentação no CLP, ou se eu desligar o CLP, o que vai acontecer? Ele vai continuar com 1000 quando eu ligar ele novamente. É a única diferença que existe entre o retentivo e não retentivo. E as opções lá de contagem sem ultrapassagem, contagem com ultrapassagem, contagem sem ultrapassagens aqui. Quando ele chegar no 5, ele fixa no 5, né, e para. O módulo 4, ele vai ser com ultrapassagem. Módulo 4 com ultrapassagem. Significa o quê? Que seria exatamente isso aqui, só que com retenção. Então, quando ele atingir o 5, ele vai ativar a saída. Se tiver pulso, ele continua contando, né, até chegar a 1000. Quando chegar a 1000, né, se cair a energia, quando restabelecer a energia novamente, ele volta com o valor 1000. Tá? Então, é a única diferença que tem. Né? O 1 e o 2 é não retentivo, né? Sem ultrapassagem de contagem, com ultrapassagem de contagem. O 3 e o 4, ele é retentivo, né? O 3, né, sem ultrapassagem de contagem, e o 4 com ultrapassagem de contagem. Tá? Só essa diferença. Acabou por aqui? Não. Se vocês perceberem aqui, vamos para o nosso primeiro exemplo aqui, né? Vou rodar ele novamente e dar 5 contagens. Tá? Primeira contagem, indicou aqui, não ativou a saída. A saída, lembrando que a saída só vai ser ativada quando ele atingir o valor 5 de contagem. 2, 3, 4, 5. O que aconteceu? Ativou. Continua dando pulso, não acontece nada. Ou seja, se o meu circuito ele for somente isso daqui, praticamente, né, essa etapa do circuito aqui morreu. Fez as 5 contagens, ativou a saída e pronto, acabou. Não dá mais para mim utilizar. Para utilizar novamente a contagem disso aqui, que eu tenho que fazer? Tirar a alimentação.
Como que pode ser feito, né, o reset disso aqui? Ou seja, eu zerar isso aqui e continuar novamente a contagem. É isso que a gente vai ver agora. Então, vou dar um stop. Vou ver os parâmetros. Vou dar um duplo clique aqui, né, na minha bobina para ver os parâmetros que está ativado nele. Tá? Apareceu a janela com todos os parâmetros. Aí aqui aparecem duas opções, ó. Tem a opção aqui de direção, né, que a gente vai ver, e a opção do reset. Lembra que eu mostrei essas duas opções que estavam lá para vocês, escrito lá, ó. Então aqui, ó, tá as duas opções, lá, ó, tá? É aqui que a gente vai mexer no reset. Então, voltando lá. Então, a gente vem aqui onde está escrito o contato, né, que é o reset, né? Então, está indicando aqui, ó, como que vai ser o reset desse meu contador, tá? Aqui está por nível baixo, ó, low, né? Low significa baixo. E esse baixo aqui significa o quê? Que quando eu desligar a alimentação, automaticamente, né, todos os parâmetros, né, vai voltar para o nível baixo, né? E, consequentemente, ele vai resetar o meu circuito. Né? Então, por isso, quando tira a energia do CLP, né, desliga o CLP, ele volta às suas contagens normalmente. Quer dizer, ele continua, ele ativa a sua contagem, né? E não o número de contagem, né? O modo de contagem. Se a gente selecionar aqui, a gente vai ver que existem algumas opções, ó. I de input, X também de input físico, né, correlacionado à expansão, ou então teclado, ou então através de uma saída física, ou através de uma saída física de expansão, ou através, né, ou através de memórias e assim por diante. O que nós vamos fazer aqui, né, utilizar uma saída física. Tá? Aí depois a gente vê um outro modo. O que eu tenho que utilizar aqui, né, para o nosso exemplo aqui, né, uma saída que ainda não foi utilizada. Nós temos a I1 que já foi utilizada e a I2. Então eu vou colocar aqui a I6, só para ficar mais distante. Tá? Então o meu reset vai ser quando a entrada física I6 for ativada. Aí venho aqui. Então agora vocês percebem, ó, que de low, né, ele mudou para I06. Então significa o quê? Toda vez que a entrada I06 física for ativada, ele vai resetar minha contagem. Vamos ver isso aí? Então vou fazer a contagem. 1, 2, 3. Vocês percebem que ele não atingiu 5. Mas antes de atingir o 5, eu posso resetar ele. Através de quem? Através da minha entrada física I6. Então, eu venho aqui no I6. Vocês perceberam que resetou. Né? Resetou aqui a minha contagem. Porém, eu deixei ativado. Se eu deixar ativado, significa que ele vai continuar resetado. Então, ele tem que o quê? Voltar para a sua condição normal. Aí sim, a partir de agora, eu consigo fazer novamente a contagem. Até ativar minha saída física. Ativou minha saída física, né? Eu posso fazer um arranjo, acionando a entrada 6 e resetando, né? Voltando à condição 0 e voltando à condição da saída física também a 0. Então, esse é o modo de fazer o reset. Uma outra forma de fazer também o reset, vamos lá dar um stop, é um pouquinho, uma implementação um pouco mais ousada, né, mais complexa. Desculpa, não é esse aqui. Voltando aos parâmetros. Tá? Lembrando que nós colocamos aqui como contador. Eu posso ativar ele através de uma saída física, ó, uma saída Q. Qual o Q que eu quero? Ó? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o 2. Ó. Quando o 2 atingir lá, quando o contador 2, né, que indiretamente ele está acionando o Q2, ele vai resetar a nossa saída. Tá? Então, lembrando que agora, a nossa saída física agora, o reset dele está sendo justamente por
essa saída física aqui, ó. Então vamos simular. Então o que vai acontecer? A gente vai fazer a 5 contagem. Quando eu atingir a 5, né, eu vou continuar dando pulso, ele vai permanecer lá com o valor 5. 5, ó, ativou, estou dando pulso, ele continuou. Tá? A partir daqui, o que acontece? A minha saída física não vai ser mais acionada. Vou lá para o segundo circuito, né, que é o contador 2. Vou fazer as 5 contagens. Estou fazendo as 5 contagens. Quando, na quinta contagem, quando acionar Q2, o que ele vai acontecer? Né? Esse Q2 aqui, ele vai resetar essa minha outra contagem. Tá? Então, observem isso aí. Ó. A quinta contagem, ó, contou, e ele já resetou. Já resetou, voltou à condição normal. E aqui, né, como ele não retentivo, né, ele ultrapassa a contagem, né, na verdade, ele pode continuar contando a sua contagem e eu posso reiniciar novamente o meu circuito, né? Se eu tentar, né, com Q2 ligado, o Q2 está forçando ele a resetar, ó. Aquele mesmo exemplo que nós colocamos com a entrada I06. Ó. Se eu tentar fazer a contagem, eu não consigo. Eu só vou conseguir fazer minha contagem se eu resetar esse meu elemento. Tá? Então, eu teria que colocar, né, nessa opção aqui um outro tipo de reset, para que eu consiga iniciar a contagem desde aqui e resetar essa minha contagem. Então, eu poderia colocar aqui, né, só para implementar isso aqui, né, colocar o I6, né, que nós já fizemos o teste. Aí eu consigo resetar os dois. Então, vamos fazer isso aí, né? Vamos implementar um pouquinho mais. Então, aqui no... Desculpa, não é esse, é o contador, parâmetros do contador. Eu venho aqui em low, coloco a entrada, e a entrada que eu quero é a entrada 6. Agora eu consigo resetar os dois. Então vamos lá. Mostrando aqui. O primeiro contador está contando. Contou 5, ativou a saída. Agora não acontece mais nada. Vou lá no segundo, o segundo vai resetar o primeiro. Né? Quando atingir 5, resetou o primeiro. Tá? Continua a contagem lá, vai até 1000, tá? Se quiser. Tá? Já fez o propósito dele, que era ativar o Q2, né, na quinta contagem. O outro propósito era resetar isso aqui, ele já fez, mas ele continua a contagem, né? Ou seja, se eu tentar resetar isso aqui, fazer a contagem, eu não consigo porque o Q2 está ativado. Tá? Eu poderia fazer, em vez de fazer uma lógica aqui, eu poderia fazer uma lógica aqui, tá? Para ele continuar contando e interromper isso aqui mesmo e não resetando ele. Mas eu posso simplesmente resetar pelo I6. Ó. Resetou ele e agora eu consigo fazer a minha contagem lá no 1 e iniciar todo o ciclo novamente. Ativa a entrada, Q2. O contador 2 continua contando, atingiu a contagem, resetou o primeiro e reseto tudo. Tudo bem, pessoal? Então, alguma dúvida? Tranquilo, pessoal? Ana, tranquilo? Vamos ver o pessoal aqui, o Marcelo, Márcio, Isabela, tudo ok? Dá para aqueles que chegaram agora. Ah, pessoal, deixa eu tirar a chamada aqui, não saiam. Bom, pessoal, estou fazendo a chamada agora, tá? Então já está registrada a chamada.
Ok, foi feita a chamada. Alguma dúvida até aqui? Isabela? Ana? Deixa eu ver o pessoalzinho que estava seguindo só pelas aulas gravadas. Né? A Ana, acho que ela frequenta bem. A Isabela, já vi algumas vezes. A Júlia não está aqui hoje. Edivando, tranquilo. O Eduardo, ele está com problema, já entrei em contato com ele, né? Vamos ver se a gente consegue resolver o problema dele. O Márcio está sempre por aqui, Marcelo também, César. O Ageu avisou que não viria para a aula online hoje. Então, tranquilo. Marcelo disse que está tudo ok, Márcio também. O João Vitor fez uma pergunta, vai ter alguma tarefa sobre isso hoje ou por enquanto não? Não, hoje não, né? Não vou castigar vocês assim tão, né? Vocês ficaram praticamente 2 ou 3 semanas aí sem ver o CLP, então acho que ainda está meio incrustado, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu ainda vou ver se a próxima aula vai ser síncrona ou assíncrona, tá? Mas na próxima aula a gente vai fazer uma atividade, tá? Com relação a isso aí, para a gente colocar em prática isso aí, juntar tudo isso aí. Se vocês perceberem, pessoal, a gente está utilizando os conceitos fundamentais, né, de CLP, que é aqueles contato aberto, fechado e bobina convencional, 7 e reset. Acrescentamos os temporizadores, tá, já para fazer algum projetinho. Esse projetinho seria o quê? Tá? Um comando de uma sequência por botões, tá? No sentido direto. Eu poderia até propor para você no sentido direto, para vocês no sentido direto e inverso, mas não. A ideia é vocês fixarem, né, o conceito dos elementos. Depois trabalhamos com os temporizadores, né? Fizemos algo já mais visível, né? Que no caso é um semáforo. Então vocês já começaram a enxergar, né, a sequência de um semáforo, tá? Isso porque está no nosso dia a dia. Agora estamos implementando a parte do contador, então a gente já tem, né, subsídios, né, dos elementos para a gente fazer um projetinho mais elaborado, né? Mas a gente vai tentar fazer alguma coisa que vocês consigam enxergar, porque para a gente fazer um projeto, a gente não conseguir enxergar, né, o projeto, né, em si, quando você leva para o papel, você tem algumas dificuldades, né? Então, por isso, a gente está fazendo com o simulador, né, na ausência do nosso CLP físico. Tá? Então, se vocês perceberem, né, tem uma sequência, né, em que a gente vai agregando cada vez mais elementos, né? Então, e esses elementos a gente segue passo a passo, a dificuldade é menor. Tá? Então, para aqueles que estão iniciando, né, agora nessa parte de se iniciar nessa parte agora, vai encontrar uma imensa dificuldade, porque não acompanhou o temporizador, não acompanhou o 7 reset e não acompanhou lá a nossa bobina convencional. Então tem que rever todas as aulas para conseguir ter a sequência e a partir da sequência ter um entendimento, né, de um conjunto como um todo. Tá? Então, pessoal, a nossa aula de hoje seria essa. Tá? Então, na próxima aula a gente vai continuar com contadores, tá? Com uma aplicação com o simulador, para a gente tentar agrupar toda essa parte, né? Então, possivelmente a gente vai ter um projetinho, né, ou uma atividade com contadores, que pode ser usado também com temporizadores, pode ser utilizado também com 7 reset ou bobinas convencionais, tá? Então, essa vai ser a nossa ideia na próxima aula, uma atividade que a gente consiga juntar tudo isso, tá? Vamos ver se vai ser possível no estágio que vocês estão. Tá, pessoal? Boa noite a todos, né? Bom final de disciplinas, né, da semana. E caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, né? Como alguns já fizeram, né? Não sei se eu fui assertivo com relação às dúvidas, tá? Mas vocês podem continuar insistindo, tá? Então, até a próxima aula da semana que vem. Tá? Eu aviso para vocês se vai ser síncrona ou assíncrona.